Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre a influência da Primeira Guerra Mundial na geopolítica do século XX. Então, primeiramente, a gente tem que entender um contexto da época. Então, a gente pega, nesse caso, os antecedentes. Ou seja, o que aconteceu para gerar a guerra. Nesse caso, nós vamos ter um fator primordial, que foi a Conferência de Berlim. Ou seja, durante o imperialismo, as potências europeias dividiram o continente africano de acordo com seus interesses. Contudo, essa divisão não foi homogênea. Algumas potências europeias tiveram território, outras potências tiveram outros territórios e, no final, França e Inglaterra tiveram mais territórios e outras potências, como a Alemanha e a Itália, não tiveram a quantidade de território que fizesse com que eles ficassem satisfeitos. Com isso, houve uma rivalidade entre as potências europeias. Isso causou um desequilíbrio na Europa. E a partir disso, formou-se dois grupos rivais antes da guerra. De um lado, formou-se a Tríplice Aliança. Isso em 1882, composta por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Certo? Então, de um lado nós temos a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Em resposta, em 1907, formou-se a Tríplice Entente. Com Inglaterra, França e Império Russo. Ok? Então nós tivemos essa formação desses dois blocos rivais. De um lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e de outro, a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Império Russo. E aí nós temos o que ficou conhecido na história como o estupim do início da Primeira Guerra Mundial. Tá? O que foi esse estupim? O assassinato de Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando era herdeiro do Império Austro-Húngaro e ele foi assassinado em Sarajevo, na Sérvia.
A partir disso, a Alemanha, aliada do Império Austro-Húngaro, declara guerra à Sérvia. Em resposta, o Império Russo, aliado na Tríplice Entente, para defender o princípio eslavo, Alemanha, se você declarou guerra à Sérvia, vai brigar também com a Rússia. Juntamente com o Império Russo, lá na Tríplice Entente, a França declara guerra à Alemanha. E aí dá-se o início ao conflito. Isso em 1914. A guerra em si, ela passa-se principalmente no que a gente chama de o desenvolvimento da guerra. Se dá principalmente em trincheiras. Grandes buracos escavados, aonde o exército passava-se todos os dias. Ali se fazia tudo. Os hábitos diários, a guerra. Tá? E essas trincheiras, elas se localizavam principalmente na fronteira entre a Alemanha e a França, que foi o principal fronte de batalha na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, tem dois fatos importantes. Sai o Império Russo e entra os Estados Unidos. Por que sai o Império Russo? Na Rússia acontece a Revolução Socialista. Operários e camponeses revoltados com a situação do país e a participação do Império Russo na Primeira Guerra faz uma grande revolução interna que leva à queda do czar Nicolau II, saindo o Império Russo da Primeira Guerra. Em compensação, entra-se os Estados Unidos ao lado dos aliados da Tríplice Aliança. A motivação dos Estados Unidos é um afundamento de 21 embarcações, dentre dos quais algumas são estadunidenses, pelos alemães. E aí, em 1918, a guerra termina sem um grande fato. Na verdade, a Alemanha se encontrava sozinha nesse momento. A Itália já tinha saído, em 1915 ainda, um combinado que ela tinha feito com a França e com a Inglaterra por territórios. Mais tarde a gente vai falar sobre isso lá na Segunda Guerra Mundial, as consequências desse acordo. E a Alemanha, então, ela é culpada pela guerra. E aí nós temos 3 consequências importantes da Primeira Guerra Mundial. Consequências. Tratado de Versalhes, Liga das Nações, e mudanças geográficas. O que foi o Tratado de Versalhes? Em 1119, a Alemanha é culpada pela guerra, pela Tríplice Aliança, e a Alemanha sofre penalizações e sanções, entre elas a devolução de territórios, como o de Alsácia e Lorena, para a França, a redução do exército e o pagamento de indenizações. A Liga das Nações, de 1920, é uma organização internacional que foi criada para evitar um novo conflito.
uma espécie de um embrião da ONU hoje. E por fim, as mudanças geográficas, muitas mudanças geográficas no mapa europeu. Nós temos os fins dos grandes impérios e a formação de novos países. Por exemplo, o Império Alemão, ele se desmembra formando a Alemanha e a Polônia. O Império Austro-Húngaro se desmembra formando Áustria, Hungria e Tchecoslováquia. O Império Russo, forma-se a União Soviética, Finlândia, Estônia, Lituânia, Letônia. E o Império Otomano forma-se a Turquia e vários países na Ásia. Ok? Então, temos aí, de forma bem sucinta, a importância da Primeira Guerra Mundial na geopolítica mundial. Obrigado a todos.